A série de arquivos e memória, tributo à cidade natal, viaja hoje pelo pensamento de um dos grandes nomes da literatura piauiense, nascido em Barras do Maratauã, João Pinheiro. O nome dele é, vou repetir, João José Pinheiro Filho, professor João Pinheiro. E quem detalha a contribuição de João Pinheiro para a literatura piauiense é o professor, defensor público, advogado, um dos nomes expressivos da cultura piauiense, Dr. Nelson Nery Costa, presidente do Conselho Estadual da Cultura, ex-presidente da Academia Piauiense de Letras, que, na história recente da cultura no Piauí, empenhou-se intensamente em recuperar, como presidente da Academia Piauiense de Letras, um número significativo de obras de nossa literatura que já dormiam no esquecimento por meio da coleção Centenário, editada pela Academia Piauiense de Letras. Entre os autores que tiveram obras, autores já desaparecidos fisicamente, que tiveram obras reeditadas, estão vários barrenses, entre eles João Pinheiro. Então, Dr. Nelson Nery Costa irá discorrer sobre a obra e a vida de João Pinheiro. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, professor Dilson. Monteiro Lages, é uma satisfação estar dando uma contribuição para um projeto extremamente importante e feito com amor, você como barrense, de reconstituir a memória histórica e deixar isso para um legado para as gerações futuras. Barras está ligada à minha vida, através do meu avô Gervásio Raulino da Silva Costa, que migrou para lá em 1912 até 1934, e foi prefeito municipal 2 vezes, além de um empresário de grande porte, enfim. E todos os meus tios do primeiro casamento, inclusive meu pai e do meu avô, nasceram em Barras. Pessoas que, inclusive, contribuíram para a política. Meu pai, Ezequias Gonçalves Costa, deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado. Meus tios, Gervásio Costa Filho, prefeito de União 3 vezes, e o Francisco Costa, Chico Costa, que foi deputado estadual, todos barrenses também. Apesar de relacionarem, porque meu avô migrou para Novo Nilo e União, mas na verdade é uma família barrense. E se juntou a outro tronco da minha avó materna, Gonçalves, do Vígios Gonçalves Costa, e que também tem uma ascendência em Pedro II, Cordeiro, Salles também, a gente está bem relacionado a isso, ou seja, nesse mundo que existiu. E a época do João Pinheiro corresponde mais ou menos a essa época do meu avô. O João Pinheiro era filho já de um grande escritor, de um professor bem conhecido em Barras, lembrando que Barras estava no auge da sua pujança, que é a segunda metade do século XIX, início do século XX, onde era um dos principais polos econômicos pela qualidade da sua terra, seja o gado, seja o extrativismo, seja os produtos primários, e através de uma relação onde o grande centro exportador e importador era Parnaíba, suas grandes famílias, praticamente baixa a relação com um deles, José Narciso, que era o sócio, assim, o associado ao meu avô, Coronel José Narciso, e desse momento da pujança é que permitiu que Barros tivesse uma pleiade de escritores extremamente importante, dos 10 fundadores da Academia Piauiense de Letras, em 31 de dezembro de 1917, pelo menos existiam 3 barrenses. Isso já mostra a importância e a significância do município na economia, e sempre que há um excedente econômico, ele resvala na cultura. A cultura, infelizmente, depende um pouco do excedente econômico. Então, essa excelência de Barros está muito relacionada à sua pujança econômica. O João Pinheiro não só era um filho de um intelectual, mas também teve 2 irmãos que foram membros da Academia de Letras, um que era fundador também, o Celso Pinheiro, o meu irmão dele, mais novo, mas também ele teve outro irmão que ingressou, se bem que passou a vida quase toda em São Paulo,
o Breno Pinheiro. Inclusive, você cedeu uma foto que está configurando o livro Barras, uma foto que não é muito comum do Breno Pinheiro. Né? Então, uma família de literatas. Né? Um homem que tem um irmão como Celso Pinheiro, chamado Milionário dos Sonetos, mais de 1000 sonetos. Um escritor que se consumiu muito jovem, né? E um homem como o Breno Pinheiro, que teve uma excelência como escritor no estado de São Paulo. E João Pinheiro, para mim, ele é significativo. Era um autor que eu não conhecia. E nesse processo da Academia Piauiense de Letras, da Coleção do Centenário, a gente conseguiu, pelo menos, resgatar 4 livros do João Pinheiro. Um livro que era mais ou menos conhecido, O Escoço da Literatura Piauiense, é um livro já feito em 1930 para frente, né? Que é a primeira análise séria da literatura piauiense, apesar de alguns expostos feitos anteriormente por Miguel de Souza, Léo Borges, Castelo Branco II, que fez uma biografia, mas a análise mesmo da literatura piauiense, a primeira vez foi o João Pinheiro. Mas ele começou num livro difícil de ser encontrado, tá? Que é o seu primeiro livro de poesia, né? Um livro tem uma poesia ainda simbolista, Solar dos Sonhos, e, enfim, é um livro que a gente encontrou, por acaso, desmontado, é um livro de 1908, um arquivo público, mas, graças a Deus, tivemos essa memória e a gente pôde reeditar esse livro, junto com outras publicações, inclusive História da Academia Piauiense de Letras, várias crônicas sobre Teresina, mas passando ao texto realmente, que é a minha missão. O João Pinheiro era um grande contista, e essa, para mim, a grande importância dele. Um contista de contos rápidos, que vai ser a tônica do conto no século XX. Mas um autor que antecede o regionalismo na procura de uma linguagem popular, que depois o Guimarães Rosa vai fazer, e aqui no Piauí, Alvina Gameiro também vai tentar essa reprodução. Mas quem primeiro faz isso é o João Pinheiro. E o João Pinheiro também coleta várias curiosidades, e particularmente no seu livro Ator, Aspectos Piauienses, ele conta a fundação de Campo Maior, que é uma história parecida até com Barras também. O santo que é encontrado por um vaqueiro, depois desaparece, é uma história parecida com a própria formação de Barras e outras histórias do Nordeste. Então ele conta, assim, a memória popular da criação de Campo Maior. Do próprio local em que se erigiu a pitoresca e risonha matriz e antiquíssima vila de Santo Antônio de Surubim, do Campo Maior, derivava há longos e memoráveis anos o murmúrio faiscante veio d'água, que, saltitando muito graciosamente entre ruídos irregulares pedroiços, ia perder-se muito obscuramente lá embaixo, rumo do Cimo Rio, no mesmo ponto em que se ostenta hoje uma elegante praça da cidade, e ainda malho habitualmente pacíficas e descuidadas redes no adorável país bucólico. Comalva, então, magnífica eminência, a mais exuberante vegetação. Apiava-se troncos e, em cima, uma encantadora fraternização de frondes que emaranhavam e confundiam as amplas e viríades árvores, ramalhavam heroicamente. Tatalavam borboletas. E enquanto aves em gárrulos e ininterruptos descantes, acolhiam-se os mais redolentes e undosos recessos do maravilhoso bosque. Esvoavam libélulas. Abriam-se tímidas e oscilantes ramos, e de onde surgiam espantadiços, inquietos veados que, ao menor rumor, afastavam-se precípites estonteantemente. Por esse tempo, já diversos habitantes da circunvizinha frequentavam a magnífica colina. Entretanto, ou porque ali ainda não surgiram, ou lhe fosse vedada, ou mesmo porque ele passasse completamente despercebida, ninguém, de certo, vira a belíssima imagem de Santo Antônio, que em certa e memorável tarde, uma devotíssima senhora, cujo nome, infelizmente, se perdeu no aluvião de lendas que envolve e soterram,
encontrara colocado sobre um velho embrucinado tronco, e no alvoroço religioso correra muito enternecidamente a colocar no pequeno oratório de sua modesta habitação, onde imediatamente se correram todos os vizinhos e à noite rezou-se demorado, fervoroso texto em ação de graça por tão faustoso quão inesperado acontecimento. No dia subsequente, correram novos vizinhos, entretanto, para surpresa de todo, a belíssima imagem havia desaparecido. E a semelhante de outros milagrosos taumaturgos, entradas de quase idênticas circunstâncias das vizinhas da antiga fazenda Citarola, onde se fundou depois a vila de Jerumeia, e no engenho velho Santo Antônio do Morro, em Pernambuco, voltara imperceptivelmente ao lugar que foram encontrados. E como as outras, tanto se obstinaram em regressar àquele ponto, apesar de cada vez que se fazia ser imediatamente reconduzida, a casa da Santa Mulher, que a encontrara, que, supondo interpretar a vontade do santo, que desde então ficaram chamando Santo Antônio Aparecido, desbravou-se toda a magnífica colina, no seu primitivo secular ornato, e enquanto desaparecia o límpido olho d'água que ele cascateava, como um docíssimo e indescritível enlevo, e as aves fugiam estonteandamente para os mais fundos carnaubais. Ali mesmo, no próprio local em que foi encontrada, erigiu-se a belíssima capela do milagroso Oráculo, em torno do qual rápido adensou-se a pequena povoação do Surubim. E assim formou-se a antiquíssima e pitoresca vila do Santo Antônio do Surubim do Campo Maior. E, professor Dilson, meu pai depois adquiriu uma propriedade no leste de Altos, nas cabeceiras do rio Surubim. Então, como adolescente, eu tomei muito bem banho no Surubim, no seu comecinho, já perto da fronteira de Altos com o Campo Maior. Então, eu tive a felicidade de participar um pouco. E essa descrição, que é uma descrição muito bonita. O João Pinheiro é um crítico também, e ele suscita um dos episódios interessantes da vida piauiense, num artigo chamado A Custódia. O Piauí, até 1811, fazia parte, era uma capitania subordinada à Capitania Geral do Maranhão. E nós tínhamos um governador, César Bulamar, um homem importante, desbravador, deixou uma família importante aqui, no Piauí dos Bulamarques, e português de nascimento, um homem probo, sério, mas que entrou numa urdida com um ditador que nós tínhamos, que era o governador do Maranhão, em São Luís, chamado João Tomás de Menezes. E assim ele descreve esse episódio da história e a própria criação, então, da capitania do Piauí independente. Sou de fato e de direito, isso é que o Tomás dizia, governador e capitão-geral do Maranhão e Piauí. E custe que custar, hei de fazer valer a minha autoridade. A Contínuo mandou lavrar um ofício ordenando a suspensão do governador do Piauí, mas quase em seguida, como ainda não satisfeito, um daqueles furiosos acessos de mórbida irascibilidade que lhe era tão peculiar. É insuficiente, acrescentou com fundo impropérios em largas pernadas pela sala. Aquele canalha é insuficiente, pois, não acham? Para semelhante atentado é preciso um castigo exemplar. E sem querer atender às criteriosas ponderações sobre a violência e arbitrariamente do ato, para que lhe faltava necessária competência, e ousaram fazer algum dos seus mais íntimos amigos. Determinou também que prendesse e submetesse a rigoroso processo, o que, com grande escândalo, aparato de força e manifesto excesso de jurisdição, correu sob a vista ou inspirações de Antônio José da Silva, que assumiu o governo da capitania, para que depois, pelo próprio governador do Maranhão, interinamente nomeado o coronel Francisco da Costa Ribeiro. Ao mesmo tempo que era ostensivamente recolhido à fortaleza de Alcântara, em São Luís, o capitão Carlos César Pinamar. Vingara mais uma vez o nefando fruto da traição, e para completa satisfação dos delatores, imediatamente transformaram, sem protesto nem tergiversões, o rudimentar e simplício mecanismo da política local. O
Tomás avançou na competência de Dom João VI, que era o governante do Brasil na época. Ele tomou, assim, competência que ele não tinha, mesmo ele sendo o capitão-geral da província. E isso depois teve uma repercussão muito grande. O próprio príncipe Dom João VI, tomando conhecimento desse ato, anulou todo o processo do Tomás Menezes, libertou e restituiu os bens para o Bula Marque e afastou o Tomás Menezes do seu cargo em São Luís. E ele determinou que ele fosse ao Rio de Janeiro. E esse capitão, malandramente, foi até Salvador, e de Salvador conseguiu fugir para Lisboa e depois prestou conta, porque ele foi preso por conta dessa brincadeira. Mas o fato é que, nesse episódio, do sumiço da custódia de Oeiras, um roubo que surgiu essa história, e o Gulamar quis investigar esse roubo, e isso aqui gerou essa animosidade do Tomás Menezes. Mas a justiça foi feita e o César Gulamar foi restituído ao seu cargo. Também, ele escrevia muito também em crônicas, então, no Solar dos Sonhos, na edição da Academia, nós juntamos muita coisa que ele publicava na revista Academia Piauiense de Letras, inclusive sua súmula histórica, durante 20 anos. O João Pinheiro foi o secretário-geral da Academia, então toda essa história inicial registrada em ato foi o João Pinheiro que fez. E ele também escrevia muitos artigos, jornais, A Pátria, O Tempo, o Jornal do Piauí, ou seja, a cultura em Teresina borbulhava, e o João Pinheiro, que também era dentista, já estava instalado em Teresina. Até que em 1917 surge a criação da Academia Piauiense de Letras, aí o João Pinheiro, Gino Cunha, Clodoaldo Freitas, Fenelon Castelo Branco, Jonas Batista, também barrense, genro do Davi Caldas, também barrense, e o Celso Pinheiro. Até que, então, foi constituída a nossa Clodoaldo Freitas, o Cídio Freitas, que é um grande criador da academia. O Cídio Freitas era estudante de Direito, morava no Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu me formei, onde vários acadêmicos fizeram parte, o Omar Silveira, João André Batista, fizeram o curso de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele, nas férias dele aqui, resgatou a ideia de criar a Academia de Letras. Não foi seu presidente, foi seu pai, o Clodoaldo Freitas, mas ele foi o líder. E com 23 anos, 4 anos depois, ele falecia com tuberculose. Então, foi um cometa que passou na vida cultural do Piauí, no Cídio Freitas. Mas, enfim, 3 dos membros fundadores dos 10 da academia vieram de Barras, mostra por si só a sua importância e a sua dimensão social na época. Essa fundação, nosso presidente atual, Zósimo Tavares, ele narra assim a fundação da academia, no seu livro 100 Fatos do Piauí no século XX. A fundação da Academia Piauiense de Letras, em 30 de dezembro de 1917, constitui o mais significativo acontecimento da vida cultural do Piauí na primeira metade do século, e, por extensão, também na nossa vida social e política. Seus fundadores, identificados com os problemas social e político do seu tempo e seu ideário filosófico, inspirado no positivismo kantiano e no monismo, no especialismo, emergiu na rica ascendência literária. A reunião da fundação da APL foi realizada no Salão Nobre do Conselho Municipal de Teresina, sob a presidência do jovem poeta Cídio Freitas. Lembrando também que, recentemente, a academia fez uma reunião, agora em 2023, num prédio, hoje é a Fundação João Ferraz, que era a antiga intendência de Teresina, a Câmara de Teresina, ali do lado onde da prefeitura, e onde se realizou a primeira reunião nesse dia 30 de dezembro de 1917. E eles fundaram a academia. Dele participaram Clodoaldo Freitas, João Pinheiro, Fenelon Castelo Branco, João André Batista, o Fenelon também é barrense, ainda que depois foi morar. Na verdade, são 4 barrenses, estou me enganando. Mas o Fenelon depois foi morar em União, acaba sendo meio unionense. João André Batista, Edson Cunha, Benedito Aurélio de Freitas, Aurélio Mangabeira e Gino Cunha, Antônio Chaves e Celso Pinheiro. Eles fundaram a academia.
foram seus patronos. A PL foi fundada pela chamada Geração de Ouro da Literatura Piauiense, para promover o cultivo da língua portuguesa, o estudo e o desenvolvimento da literatura piauiense dentro da unidade do espírito da cultura brasileira. O João Pinheiro nasceu em 1877, faleceu em 1946, no Rio de Janeiro. Né? Ele é esse homem dessa dimensão. Era o irmão mais velho do Celso Pinheiro, tinha uma liderança e tinha uma certa autonomia econômica, porque era um odontólogo, eram poucos que tinham formado no Piauí. Né? E ele teve essa obra, esforço histórico da literatura piauiense. Mas nós temos uma obra perdida, pelo menos até agora, do João Pinheiro, que é seu romance chamado Chiquita. Infelizmente, a gente não tem fragmento, tem muito pouco. A gente não encontrou nesse esforço da academia. Mas quem sabe alguém que esteja vendo a gente e possa ter na sua casa essa obra Chiquita do João Pinheiro, o professor Dilson agradeceria, né, professor? Possibilidade de a gente reeditar essa obra também, que é desconhecida para ele. E o João Pinheiro acabou também escrevendo 2 livros de contos, né? Fogo de Palha e À Toa, Aspectos Piauienses. Ele é um contista muito bom. Eu gosto muito de conto, então eu fiquei fascinado por ele, uma obra que eu não conhecia, pela sua modernidade, pela agilidade, pelo trato, em alguns momentos, simbolista, mas em muitos ele já revelando cultura nordestina e tudo que foi feito em relação a essa cultura. Mas a primeira obra do João Pinheiro, já comentei aqui, é em 1908, é O Solar do Sonho, né? Uma obra simbolista. O simbolismo com Mallarmé tinha surgido na França no final do século XIX e acabou também transportado um pouco depois para o Brasil. E até o modernismo, basicamente a poesia brasileira é simbolista. E no Piauí perdurou por muitos anos. Na verdade, a gente só vai ter um poeta que destoe um pouco do simbolismo, o Benedito Napoleão, um homem que tem uma poesia diferente. Até julgava que a poesia dele era moderna, mas ele sempre se identificou que a poesia dele era um clássico, né? Ele era fascinado por Camões, pela poesia portuguesa, então ele se identifica como um clássico. E até no século 40, na década de 40, na 50, ainda se fazia poesia simbolista aqui. E eu desconfio que ainda hoje, professor Dilson, tem um simbolista escondido na academia atual, ainda hoje, 100 anos depois. E Varlanet, Rimbaud, são os autores disso. E olha que o Rimbaud é um autor maravilhoso, revolucionário, escandaloso, foi mercenário, foi tudo, amante do Verlaine, roubou o Verlaine da mulher dele, depois largou o Verlaine, morreu muito jovem, né? Um poeta do desafio, é um poeta muito importante e belíssimo. Mas no original nunca é a mesma coisa. Em Portugal também o Camilo Peçanha foi representante do simbolismo e o Cruz de Souza aqui no Brasil especialmente. E aí ele, na sua poesia, no Solar do Sonho, Ruínas, ele já mostra toda essa sua influência. Átrio, olha aqui, ele, o vasto Solar do Sonho, a poesia Solar do Sonho. Agora, esboroado, desfeito entre as ruínas. Na minha mocidade, lá por fora, vicejavam parasitas viperinos. E dentro, no silêncio que decora, a negra solidão rouco e surdina, o vento da desgraça, chora, chora, vaga sombra do amor pelas colinas. Depois também, na mesma linha, ruínas, essa ideia da decadência muito comum na poesia simbolista. Ruínas, vede, senhora, o que resta de tantos sonhos. Agora, ao ver-me, claros em festa, pela vida, estrada fora. Qual visionário, abrasada a mente e com uma louca de trismos e gargalhadas. Chorando na própria boca, não julguei das dores do tédio profundo e findo que envolve dos horrores o que oculta o dom do sonho. E continua essa poesia, fechando ela, uma poesia bem longa. Hoje o silêncio e a morte são para mim como um reduto, onde abastemas da sorte e da vida o eterno luto me reconduziu do jeito das dores.
clamando em vão, embora no próprio peito leve um morto no coração. Ele também ele tem uns contos interessantes publicados, né? Página de Antanho, o conta Jarrinho, que é um personagem interessante de Teresina. Tem um pseudo-presidente que mexe na cidade de União, aquele vapor que descia o Rio Parnaíba, vindo da cidade de Parnaíba para Teresina. Certa feita se espalhou um boato que dentro dos membros que tinha lá era o presidente da República. Foi um alvoroço, União, fizeram festa, mataram o peru, mataram o porco, fizeram um banquete total, e depois que partiu é que se soube que era uma mentira, uma brincadeira, e o João Pinheiro conta isso. Eu não estou nem aqui também, mas ele conta também a história de Piracuruca, da Santa de Piracuruca também, e que a Santa, conforme o roubo que fazia das terras da Santa, doado pelo irmão Danta, Nossa Senhora das Dores, doado pelo irmão Danta, na fundação de Piripiri, a Santa punia. Se era um roubinho de uma cabra, uma cegueira do ouro reversível. Se era um roubo mais profundo, uma cegueira definitiva no roubo. E se era um ladrão, quanto mais do gado da Santa, perdia os 2 olhos. Então ele também resgata esse lado folclórico da memória piauiense, que a gente até perdeu, mas é muito interessante esse resgate desses aspectos. Uma outra linha que ele tem dele. O João Pinheiro também, ele escreve as coisas de uma forma muito, muito bacana, né? Então, eu fazia uma experiência literária, estou tentando fazer um romance, e sempre que eu tinha uma cena de ação, o professor disso me lembrava do João Pinheiro, porque ele conseguia descrever as brigas, os conflitos aqui de uma forma inteiramente surpreendente, né? E ele também escrevia de uma forma muito bonita, né? Em Fogo de Palha, ele tem esse conto custódia que ele já falou, Conduru e o Fogo, narrativas folclóricas, mistérios como Mili e Aparições, fábulas morais como Castigo do Vício, Crime e Castigo. Lembre que Crime e Castigo é o nome clássico do Dostoiévski, né? Talvez a sua obra mais importante e mais dramática. Né? Ele reproduz o mesmo nome, Crime e Castigo. Dostoiévski é um escritor russo no final do século XIX. E ele também procura construir uma linguagem, um ator também. Ele conta Santo Antônio Aparecido, essa história que eu falei de Santo Antônio, Excomungado, Mal Assombrado e João Alma, contos de assombrações, que é parte da cultura popular da gente. Contos policiais, Chapéu de Sebo, O Amigo Negro, José Apolônio, Vidita e Filhos de Lote. E contos sobre a decadência, Missão Breviada e A Casa Grande. E um conto romântico ao pé da viola. E ele tenta criar, como eu já falei aqui, essa linguagem popular. Eu vou reproduzir alguma coisa no à toa. É sobre um tesouro enterrado. Ele reproduz assim: não posso mais. Vambora, Raimundo. Porque estava aparecendo as almas no lugar do meio da noite, que eles estavam tentando desencavar um tesouro. Vambora, deixa que isso é asneira, que arranca dinheiro morre logo. Não tô nem. Tu nem te lembra do Chico da Padir? Anda, Virgem Maria, escuta, olha para ali e aponta num lugar determinado. São as armas que aqui mangando de nós. Anda, vambora. Isso não era comum. Mesmo o Gil Castelo Branco, Francisco Gil, no seu conto regionalista, primeira obra regionalista, Talibo Vaqueiro, ele não usa esse recurso dessa linguagem popular. Outra, em pé da viola, estava Danaldo, mas como eu sou cabra que anda correndo sem ver de que, fui me arrastando ali para perto dos cantadores. Comecei uma toadinha, à toa, só para disfarçar e logo rompi alto. Como eu disse, ele antecede a geração de Pinto. Olha que passagem linda nesse A Pé da Viola com um conto romântico. E havia uma disputa de repente. Então, isso aqui é um repente que é o paquera da moça, que ele queria roubar um dia. Menina de entre as meninas,
que dela não sei qual é. Mandou dizer não sei quem. Isso é uma ceia. Que eu não sei quem é, quem ele é. Que fosse em certa parte. E eu não sei onde é. E a sua resposta da moça? Amigo do meu amigo, amigo do meu amor, diga lá ao seu camarada que espera lá que eu já vou. Outra, lindíssimo, mal assombrado, olha que coisa bonita, professor, essa coletânea que ele faz. Você diz que amor não dói, ele dói no coração. Tome amor e viva ausente, veja lá se dói ou não. E é verdade, né, professor? Amor é como diz a canção, é gemer sem sentir dor. Outra, dita, o amor é um veneno, é um mal sem curação. Quem é doente de amor sempre dá demonstração. Ou nos ais ou no suspiro, ou mudar da feição. Ou no dizer do adeus, ou no aperto de mão. E outra brincadeira também que ele coletou esses vários cantos populares. Filha do Lote, tem um repente. Vou fazer uma pergunta, só para você distribuir. Quantas pernas não terá? 50 mil canguri. E a resposta? Eu perguntei ao juiz, escrevi para o escrivão. Ele mandou me dizer que tem 110 milhões. Olha que bacana essa coleta, essa memória que a gente já perdeu. E ele também é um autor de ação. Uma das brigas que ele descreve, tem duas brigas aqui que eu vou repetir. Um contra o José Polônio. A luta ali tornou-se medonha. Os soldados, todos ao mesmo tempo, como impelidos por uma mola, prevendo a derrota vitante, a vergonha estupenda de serem batidos por um homem só, eles que pelo número suplantavam, investiram com furor desconhecido. Mas o cabo tinha coleiros ofídios, desviava-se, abaixava-se, curvava-se, subdividia-se com a velocidade prodigiosa. E sempre erguia o braço, o ferro faiscava no espaço e abaixava-se mortífero para erguer-se outra vez. Em outra passagem, os filhos de Lote caíram soldados, os outros tentaram atrabalhadamente, seguiram novas detonações e depois um turbilhão infernal rodopiou vertiginosamente por todo o pequeno aposento. Eram moças e soldados engafiados numa luta medonha, corpo a corpo, braço a braço, escarnecidamente. Erguiam-se pragas, desesperadas blasfêmias, palavras entrecortadas, soluços, gritos vacilantes. É muito bom, professor, essa descrição dele. E também, ele tinha essa linguagem simbolista muito bonita. Olha essa descrição que ele faz da natureza da época, do inverno, e à toa. E enquanto a lua, uma lesga na lua, chorótica, quase diáfana, surgia ao longe. Por cima dos altos morros tocados de esquelética árvores distante, e os bacuraus esvoejavam, estrulando a sua passagem por entre os primeiros rumores da noite, que subiam como ungidos de todos os perfumes da selva. Começaram a surgir e rodopiar vertiginosamente no cérebro, exaltada, os mais fantásticas e empolgadas visões do seu provável Fausto. Também ele descreve muito bem a paisagem excomungado, em breve responsável a babugem. A pastagem crescia exuberante, os córregos de limpos murmúrios quebros por entre os vastos palmeirais esguios, onde as tribos vastíssimas dos Chico Pretos e dos recôncavos decantavam, estruosamente fabricando ninhos, e as trepadeiras ostentavam suas múltiplas redes de um verde glauco matizado de flores que as abelhas conquistavam enxameadas. Wilson, eu sou um privilegiado onde eu moro. Hoje eu vi uma família de recôncavo em feijão angico na minha casa, no meu jardim. 4 recôncavos, passo-me difícil, ainda mais em Teresina, diferente, muito bonito. Né? Tive esse privilégio aqui. Hoje, esse dia maravilhoso, está dando esse depoimento. E João Pinheiro mostra essa sua qualidade, acho especialmente o que ele nos principais legou, que foram os seus contos,
mais do que a poesia é uma poesia simbolista, meio padrão, vamos dizer assim, mas seus contos são diferentes. Seja por esse resgate da memória histórica do nordestino, são contos que, de certa forma, ainda falam de escravidão, que era recente. Alguns desses contos tinham 30 anos que tinha acabado a escravidão, ainda tinha escravos, pessoas que tinham sido escravizadas. Ele resgata essa transição do Piauí rural para Teresina, seu processo de urbanização. Ele resgata essa memória desses cantares populares, o falar popular, de como as pessoas se descreviam. Em passagem, ele estava descrevendo assim, a Pedra Branca, completamente transformada pela esplêndida estação hibernal, aparentava por esse tempo um aspecto surpreendente de graça e beleza, como a emergir de um soberbo tapiz de esmeralda e outro entre a sinfonia das aves que voluteavam cantando, de encantadores cardumes de borboletas de variegas cores que eram como um caminhante de uma doçura inexcedível. João Pinheiro foi esse autor maravilhoso, surpreendente, filho de Barras, produto de Barras pela sua criação, pela sua memória, sobre o que ele escreve sobre o mundo que ele viveu, o mundo de transição do século XIX, do Império da Escravidão, o Brasil que a partir de 30, ele publica 37 discursos piauiense, o Brasil da modernidade, o Brasil que resgata o seu passado, através do regionalismo de 30, e o João Pinheiro se antecipa a tudo isso. É um autor pouco conhecido, pouco estudado no Piauí. Se fala tanto dos outros grandes escritores, se esquece do João Pinheiro. E eu tenho uma admiração, tive o privilégio de editar esses 4 livros dele pela Academia Piauiense de Letras, Solar dos Sonhos, que é sua poesia, mas a gente publicou várias obras, História da Academia, inclusive a briga que ele descreve quando o Higino Cunha perde o poder, o presidente há 20 anos, ele descreve nessas páginas, a gente publicou os seus contos, como eu já falei, do Jarrinha e etc., e sendo presidente, tá? Chiquita, infelizmente nós perdemos esse romance, peço novamente quem tiver essa obra que poder fazer isso. E eu peço, professor, porque na minha vida faltou essa poesia, e o Fenelon fala do João Pinheiro. Eu peço até que o senhor coloque aí no texto, porque eu não tenho aqui. Então o Fenelon escreveu sobre vários acadêmicos. O Fenelon era um poeta não muito importante, simbolista também, mas ele era um irônico também. O Fenelon é ótimo, ele pega umas 2 vezes que ele fala do Abdias Neves, um elogiando, outro criticando, é maravilhoso. Mas o João Pinheiro ele faz essa energia, e eu peço isso para concluir o meu discurso de hoje. Fenelon sobre o João Pinheiro. Entre nós, ele sempre fez figura, na novela, no conto e no poema. Na fronte tem impresso o diadema, que beira a testa rica em fibratura. Cada estrofe que tece é uma gema, cheia de graça, encanto e formosura. Mas no conto descobre-se a suprema prova da sua máxima cultura. Sendo assim conhecidos em toda parte, correm-lhe os dias calmos e risonhos, livres fazendo com engenho e arte. No azul das ilusões sua alma voa, provam-no os versos de solados sonhos e os lindíssimos contos do ator. Professor Dilson, João Pinheiro é alguém para a cidade de Barra se orgulhar, pela sua dimensão, pela importância da construção da Academia Piauiense de Letras, pela sua literatura como um todo, mas particularmente sobre seus contos, que é a memória desse passado do final do século XIX para o início do século XX. Essa transição de um Piauí rural que ansiava por ser um Piauí urbano. Então, João Pinheiro é um fotógrafo dessa época, dos seus contos, mas também da memória literária através do seu discurso. Então, é um autor maior e extremamente importante na história, na literatura e na vida piauiense. Nós agradecemos ao Dr. Nelson Nery Costa, contista, historiador, autor de livros jurídicos, presidente do Conselho Estadual da Cultura
ex-presidente da Academia Piauiense de Letras, um nome exponencial da cultura piauiense, de bonita trajetória, vasto currículo. Doutor Nelson, aqui para fecharmos esse arquivo de memória, o senhor lança, lembrando aqui aos barrenses e aos que têm interesse sobre a memória de Barras, nós lembramos que o doutor Nelson Nery Costa lança no dia 9 de novembro, às 17 horas, na Câmara Municipal de Barras, um livro muito importante para a cidade de Barras. A literatura de Barras do Maratauã, a escrita dos filhos de Barras e de seus descendentes. Obra ainda que não está circulando, será lançada, tenho aqui exemplar em mãos, ela será lançada, aparece aí no visor também, capa do livro, será lançada neste dia com o apoio da Secretaria Municipal da Administração. Aproveitamos aqui o ensejo, doutor Nelson, para pedir que o senhor fale sobre encerrarmos aqui esse arquivo, pedir que o senhor fale sobre essa exposição em homenagem ao Dia do Piauí, que consta da tela de telas de um dos maiores nomes, um dos grandes nomes das artes plásticas no Brasil, o barrense Lucílio de Albuquerque. Eu gostaria que o senhor encerrasse nos falando sobre o que é a exposição, quando ela acontece. Professor Dilson, em primeiro lugar, o livro Barras, que é um resgate da memória da minha família, como eu falei no começo, do meu avô Gervásio, sua existência aí, da minha família Gonçalves, do meu tio-avô Dico Gonçalves, do meu primo, primo do meu pai legítimo, Wilson Carvalho Gonçalves, que escreveu uma memória fundamental sobre a academia, sua antologia da Academia Piauiense de Letras, e são 55 autores, inicialmente 13, mas depois ampliado para 55, autores de renome nacional, autores que foram importantes para a vida política brasileira, especialmente o estado do Amazonas, autores que tiveram importância política e história nossa aqui, e também autores da vida de Barras. E o professor Dilson me ajudou muito nesse resgate, porque eram informações que nem sempre eu tinha, ele me ajudou bastante, e é o prefaciador dessa obra, e nós vamos lançar a sua primeira edição dia 9 de novembro. E com o seu auxílio, professor, nós estamos preparando já a segunda edição, um pouquinho mais ampliada também, né? Que eu acho que a gente vai ter condições de lançar na Academia Piauiense de Letras no próximo ano, pela circunstância da reforma do seu auditório. E também essa felicidade, eu me deparei há alguns anos, eu adquiri uma obra do Lucílio de Albuquerque, chamado Tatiaia. Esse quadro se encontra no apartamento do Rio de Janeiro, e procurei, todo mundo falava aqui, o Heráclito Forte é uma coleção muito grande, são mais de 30 obras que ele teria dele, inclusive os olhos me dizem que ele doou uma para a Academia Piauiense de Letras, enfim. E eu comecei a comprar algumas obras dele, algumas obras da sua esposa, Georgina de Albuquerque, uma das pintoras mais importantes do Brasil, uma das primeiras pintoras mulheres do Brasil, inclusive com várias obras na Pinacoteca Paulista, quem tiver a oportunidade dele, e os dois constam no dicionário de pintores piauienses. Então, eu comecei a adquirir várias obras do Lucílio. Hoje eu tenho um acervo de 23 quadros dele, e mais 7 quadros da Georgina de Albuquerque, e a gente está organizando, junto com o Museu do Piauí, essa mostra desse acervo. São 23 quadros do Lucílio, 7 delas são 30 quadros, que vai começar no dia 17 de outubro, enfim, que é também um resgate do dia do Piauí, e ainda a memória pela passagem recente do aniversário de Barras. Lucílio de Albuquerque é um barrense, foi um pintor que em 1904 ganhou ainda estudante, foi quando ele conheceu e casou com a Georgina, uma estadia de 4 anos na França, que faz com que, em 1904, ainda predominava-se o impressionismo, um pouco antes do modernismo. Então, a sua pintura é uma pintura impressionista, muito boa em paisagens, principalmente. Tá? E a gente está organizando. E eu não sei se vai dar, professor, vou tentar aqui mostrar mais ou menos esses quadros aqui na minha sala, a partir
O vídeo, não sei como é que vai ficar, mas pelo menos eu vou satisfazer um pouco a curiosidade das pessoas. Não sei se vai dar. Isso aqui é o Corcovado do Rio de Janeiro. Esse quadro aqui, esse Nu, de 1909, é bem conhecido. Olha que obra maravilhosa essa lavadeira aqui. E agora as obras da sua esposa. Inclusive fez um museu para ele, Georgina de Albuquerque. E é isso, professor. É o legado de Lucílio de Albuquerque que um descendente barrense procura resgatar para a memória do Piauí e da nossa Barra de Marapuã. Um abraço, Dilson. Um prazer dar esse depoimento para você.